caro aluno, tudo bem com vocês? Tomar um cafezinho para animar, sejam todos bem-vindos para mais essa aula aí de matemática financeira. Então hoje a gente vai trabalhar com a unidade 2, que vai ser capitalização simples, né, com os objetivos de aprendizagem. A gente vai aí compreender como funciona o sistema de capitalização simples. Ainda em seguida a gente vai conseguir efetuar os cálculos envolvidos juros simples também, né? Provavelmente vai ter algo também ao decorrer de cálculo do montante de juros simples, não é muito utilizado, mas para que vocês possam aprender e ter maior domínio de calculadora financeira, dando continuidade à aula de semana passada. Beleza? Dentro desse plano de estudo, então, a gente tem os dois tópicos, que o primeiro tópico é o juros simples e o segundo, que é o desconto simples também. Beleza? Vou então passar aqui um videozinho para vocês, ilustrativo, para que vocês possam entender melhor a parte, né, do juros simples, mas não através de conta, mas através de uma imagem, que ele fique mais simplificado, né, vocês possam entender melhor então. Então vamos tocar ele aí. Estão presentes no nosso dia a dia. Vamos ver agora e sem muita matemática. Juros é o aluguel do dinheiro. Imagine você alugando uma casa. Você está pagando para usufruir de um bem que não é seu. O dono vai receber o valor do aluguel pago durante o período e, claro, sua casa de volta no final. Com dinheiro é bem parecido. Quando alguém pega dinheiro emprestado, terá que devolver a quantia que pegou, acrescido dos juros, que é o aluguel do dinheiro que se pegou emprestado. Simples, né? Deve ser por isso que se chama juros simples. Mas existe também um outro tipo de juros, um juros explosivo. Estamos falando dos juros compostos, ou juros sobre juros, que é quando aplicamos juros sobre um valor que já foi aplicado juros. Calma, vai ficar bem mais fácil com um exemplo. Imagine que o Rubinho queira comprar um carro novo. Ele vai ao banco pegar 40 mil reais emprestado, pagando juros de 10% ao ano. Vamos supor que ele só vai devolver o dinheiro e pagar o aluguel, os juros desse dinheiro, após 8 anos. Ao final do primeiro ano, Rubinho vai estar devendo 40 mil reais mais os juros, que é 4 mil reais. Mas olha o que acontece no segundo ano. Ele vai ter que pagar juros sobre o valor que ele deve no fim do ano anterior. Ou seja, os juros serão sobre 44 mil reais e não mais 40 mil reais. Percebeu? E a cada ano isso se repete, no terceiro, no quarto, até o oitavo ano. Ufa, imagina! Entendeu agora por que é explosivo? Pois é, isso é perigoso para quem pega empréstimos, mas pode ser muito bom para quem está do outro lado, ou seja, para quem está emprestando dinheiro. Rubinho, em vez de trocar de carro, não seria melhor investir seu dinheiro e comprar o carro sem ter que pegar emprestado uma quantia tão grande e por tanto tempo? Quando você investe, é você quem está emprestando dinheiro e por isso você é quem ganha com juros compostos. Viu? Ele pode passar a ser seu amigo. Bom, como vocês viram aí na ilustração, ficou mais simples, né? Para a gente não entrar numa roubada aí, evitar prestações, né? Tudo que você puder comprar à vista, você está ganhando, né? Então, essa é um dos fundamentos que a gente tem dentro dessa lógica, dessa unidade 2 aí. Beleza? Então, sem muita enrolação, a gente vai direto para a aula, né? Para a aula 2. E aí a gente vai vendo a compreensão aí o melhor possível que vocês possam acompanhar com a professora. Eu vou estar junto, e algumas vezes eu vou estar passando algumas coisinhas na tela de cima, vai ter duas telas como vocês podem visualizar, e alguma coisa que eu achar assim relevante sobre a apostila eu coloco naquela segunda telinha e vocês vão conseguir acompanhar aí, tá? Boa aula pra gente então vamos seguir aí. A unidade 2, ela fala sobre juros simples. Juros simples é um juros pouquíssimo utilizado no mercado financeiro. É muito mais utilizado os juros composto. É uma unidade bem tranquila, trabalha muito em cima dessa fórmula que eu coloquei aí para vocês. Essa fórmula é a fórmula para a gente fazer juros simples. Essa é a fórmula básica, essa é a fórmula inicial. Tá? Que é J, que é os juros, igual a C, que é capital, que multiplica I, que é a taxa, que multiplica N, que é o T. Dentro dessa fórmula, que juros simples é aquele utilizado com menos frequência dentro do mercado financeiro,
é proporcional ao tempo corrido, né? Que a gente já viu na unidade 1, quando a gente falou de capitalização simples, né? Ele sempre vai pedir sobre o capital inicial. Então, o juros simples, ele tem essa fórmula básica, que é a fórmula que a gente acaba utilizando para tudo, dentro do juros simples. Eu sei que na apostila ele acaba tendo outras fórmulas, né? Ele acaba colocando estruturada ali de outras maneiras. Não é no juros simples, ele vai fazer isso lá no juros compostos. Mas essa é a fórmula básica, tá? Então, toda vez que a gente, num enunciado, tiver juros, capital, estiver falando de taxa e estiver falando de tempo, essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Tá, professora, e se porventura ele falar da fórmula de ele no enunciado falar sobre o montante? Existe também uma segunda fórmula dentro, que é a fórmula de montante, que é esta fórmula que eu vou escrever agora aqui para vocês, que é M igual a capital mais juros, ou também tem a M, porque, né? Deixa eu pegar aqui, né? Como ele fala que juros é C igual, C que multiplica I, que multiplica N, ele também tem a segunda fórmula, que é M igual a C, e aí ele desmembra esses juros multiplicando 1 mais I, que multiplica N. Lembrando que sempre quando a gente faz, né, essa questão das equações, né, que estão dentro de parênteses, a gente tem que ter um certo cuidado, né, para fazer, porque ele tem que lembrar de todas as regrinhas de equação. Então, quando a gente fala das regrinhas, a gente vai até colocar ali em prática em alguns exercícios. Mas por que eu coloquei já todas as fórmulas primeiro para vocês já observarem, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte: tudo que é de juros simples vai ser essas três fórmulas. Sempre que é juros simples, vai aparecer essas três fórmulas. Eu sempre bato nessa tecla, principalmente para as provas finais. Porque nas provas finais vai juntar juros simples com juros compostos. Então, quando eu for utilizar juros simples, é nessa fórmula. A apostila, né, ela traz bastante exercício para a gente fazer, mas eu vou trabalhar em cima de uma prova. Geralmente, as provas, pessoal, vêm, tá, com o enunciado. No enunciado já vem a fórmula que você deve estar utilizando dentro do exercício. Então, já acaba facilitando um pouco. Não sei como que estão as provas digitais agora, as online, né? Não sei como é que está, se eles ainda continuam colocando ou não. Mas por que eu falo isso? Eu sempre foco nessa situação de que vai aparecer a fórmula. Porque vai ter exercícios, né, que a gente vai estar fazendo e que não vai aparecer, por exemplo, o valor dos juros. Só aparece o valor do capital, o valor do tempo e o valor da taxa. E aí ele pede para você descobrir o montante. Então eu pego, né, esse valor do capital, do tempo e da taxa para descobrir montante através dessa fórmula que a gente tem M, que é montante, igual a C, que é o capital, que multiplica 1 mais I, multiplica N. Então, eu utilizo essa fórmula quando eu não tenho o valor dos juros. Ah, professora, mas se porventura ele falou o valor dos juros, ou ele falou o valor, vamos lá, tem um exercício que ele possa falar o valor do montante, o valor do capital, o valor da taxa e o valor do tempo. Então, ele falou o valor do montante, ele falou o valor
do capital e ele pede para descobrir os juros. Eu posso já utilizar essa fórmula, M igual a C mais J, e substituir. Eu vou fazer tudo em exercício para entender melhor. Por exemplo, ele quer saber o valor de N. E ele te deu capital, te deu taxa e te deu montante. Tá, com o que eu vou estar utilizando? Eu utilizo essa fórmula N igual a C mais 1, que multiplica 1 mais I multiplica N. Ah, eu posso utilizar essa fórmula que é mais simples. Tá, professora, mas ele não falou o valor dos juros. Gente, aí a gente utiliza primeiro essa questão do M igual a C mais J, que é M montante, C capital, J juros. Acho juros ali, porque o que é o montante? Eu tenho um capital mais um juros que vai dar o montante. Então, eu tenho montante, eu tenho capital, o que eu vou fazer? A subtração. A diferença deles eu acho juros. Eu pego os juros, eu jogo nessa fórmula e aí eu coloco o capital que eu tenho, coloco a taxa que eu tenho e vou descobrir o N. Então, tudo é uma questão da gente analisar qual é a fórmula mais fácil da gente fazer naquele momento. Sempre quando a gente estiver lendo um enunciado, é sempre interessante visualizar qual é a melhor fórmula para se fazer. Falando de juros, né? O que a gente precisa, antes de mais nada, interpretar? É a questão das taxas. E principalmente, não só de taxa equivalente, né? Como ele coloca ali pra gente, como taxas proporcional. Que a gente tem que lembrar, toda vez que a gente vai utilizar taxa e tempo, elas precisam estar no mesmo período. O que é estar no mesmo período? Se a minha taxa está ao ano, eu preciso que o meu tempo também esteja ao ano. Se a minha taxa está bimestral, eu preciso que o meu tempo esteja bimestral. Esse é um grande cuidado que a gente precisa ter. Porque no próprio enunciado, muitas vezes vai vir que é uma taxa ao ano no tempo de 3 meses. Exemplo. E aí você tem dois tempos completamente diferentes um do outro. Porque o N você está utilizando, ele te informou como sendo meses. E a taxa ao ano. Então, você vai ter que transformar ou um ou outro para poder chegar dentro do resultado. Porque se você utilizar aquela taxa, a taxa anual dentro do tempo meses, não vai bater o resultado. E é o que eu sempre falo. As provas, acontece muito disso, de fazer pegadinha entre aspas, né? Vai pegar aquele que está despercebido da situação, que fez lá correndo, que não se ligou nessa situação, e ele vai colocar o resultado. Se você colocando a taxa em ano e o tempo em meses, ele vai chegar lá no resultado, e ele vai colocar aquele resultado para você justamente assinalar a questão errada. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Anota, faz um post-it aí, deixa bem grande na hora de fazer a prova. Cuidado, altere, deixa sempre proporcional um ao outro. Sempre deixa equivalente um ao outro, tá? Então, na apostila, ele começa a falar sobre estudo de taxas. 2 tipos de taxas que a gente precisa estar atento, justamente com relação a isso que eu estou falando, que são as taxas proporcionais e as taxas equivalentes. Taxa, pessoal, sempre que eu vou falar de taxa, eu estou falando em porcentagem. Então, por isso que eu até coloquei aqui, né, na hora que eu descrevi aqui que juros, eu estou falando que é monetário, capital monetário, taxa percentual e tempo, pode ser ano, meses, dias, bimestre, semestre, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a questão da taxa. Por quê?
A taxa, como eu venho falando, ela é porcentagem, sempre. Então, o que a gente tem que ter cuidado? Que vai aparecer lá que é uma taxa de 10% ao ano, por exemplo, né? Sempre vai vir. Se é ao ano, vai vir AA, se é ao mês, AM, se é ao dia, AD, se é ao bimestre, AB. Então, tudo vai depender do que essa porcentagem está falando. Então, se eu, por exemplo, na minha prova discursiva, na prova final, ele fala, descubra a taxa dessa conta. Como é que vocês vão ter que dar a resposta? 10% ao ano, ao bimestre, ao semestre? Isso também faz parte da resposta. Vocês colocarem ao ano, ao bimestre, ao semestre. Então, tenham sempre, quando vocês já vão fazer os exercícios, já comecem a ter esse hábito, tá? De toda vez que for escrever taxa, colocar lá 10% ao ano, ao bimestre, ao mês, ao dia, para vocês também, na hora de fazer a questão ali do tempo, já ter uma noção. Opa, eu tenho que ter cuidado com isso. Então, por exemplo, 10% ao ano. Quando eu estou falando de 10%, o que eu estou falando, né? Que a gente fez na unidade 1. O que é o 10%? É 10 que está sendo dividido, por 100. Então, ou seja, é 10 sobre 100. Então, 10 sobre 100 é quanto? 0,10. Cuidado! Quando ao enunciado aparece lá 10%, eu vou colocar na minha fórmula, por exemplo, dos juros aqui, C que multiplica I que multiplica N. Eu vou nessa minha fórmula colocar o 10 aqui no I? Não! Toda vez que eu for colocar a porcentagem na fórmula, eu preciso transformá-la para número decimal. Então, a gente tem que entender que existe o número percentual e o número decimal. O número percentual na fórmula de juros simples não entra como porcentagem, entra como número decimal. Então, toda vez a gente precisa transformar. Então, porque os enunciados das perguntas vai vir em número percentual, 10%, 20%, 30%, 40%. Mas eu não vou utilizar o 10, o 20, o 30 para jogar na fórmula. Eu preciso transformar em número decimal. Como que eu transformo? Pego esse número, divido por 100 e aí eu vou achar o meu número decimal. Então, é obrigatório eu transformar taxa percentual para número decimal. Então, isso é uma coisa que vocês têm que deixar muito aí anotado, claro e evidente em tudo quanto é canto que vocês forem fazer exercício. Como a gente já está falando de taxa, né? A gente precisa lembrar aí, nos juros simples, a gente utiliza a questão de dias, né? De tempo, de anos. E aqui a gente utiliza os juros comercial. Dentro do juros simples e juros composto, a gente utiliza data comercial. O que é uma data comercial, né? É quando nós vamos falar que o ano ele é composto de 360 dias. Então, ele coloca pra gente que um ano ele corresponde a 360 dias. Não, professora, mas não tem 360 dias no ano. Eu sei, por isso que a gente chama isso de juros comercial. Nós colocamos um ano tem 365 dias e um mês tem 30 dias. Mas, professora, nem todos os meses têm 30 dias.
Ok, eu entendo. Mas aqui nós vamos colocar como o ano 360 e meses como 30 dias. Fechou? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ter em mente dentro dessa linha de raciocínio de anos, dias, para a gente poder não errar. Porque senão eu vou ficar lá, janeiro tem 28, então, quer dizer, desculpa, fevereiro tem 28. Então, eu vou falar que se é no mês de fevereiro, eu vou ter que contar. Não, a gente vai contar todos os meses, 30 dias, todos os anos como 360 dias. Fechou? Outra situação, outra observação que a gente faz em relação às taxas, né? Que é a questão da taxa equivalente e da taxa proporcional. O primeiro aí que aparece para vocês na apostila, na página 54, são as taxas proporcional. As taxas proporcionais são duas taxas, né? Duas taxas são proporcionais quando seus valores formam uma proporção com tempos referentes a elas reduzidos à mesma unidade. Ou seja, ele coloca assim as taxas de 18% ao ano e 1,5% ao mês, por exemplo, são taxas proporcionais. Se multiplicarmos 1,5% ao mês por 12, um ano, temos como resultado 18%. Então, dentro da taxa proporcional, o que a gente precisa frisar? Isso ele coloca para a gente até ali na parte do lembrete, na página 55, né? Que um bimestre é igual a 2 meses, que é igual a 60 dias. Então, a gente tem que começar a criar esse hábito de proporcionalidade, porque isso é o que vai fazer a gente essa conversão aqui de tempo e taxa ficarem na mesma proporção. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Então, se a gente for olhar, né, ele até coloca lá, um trimestre tem 3 meses. 3 meses tem quantos dias? 90 dias. Depois ele coloca um quadrimestre. Tem quantos meses? 4 meses. 4 meses tem quantos dias? 120 dias. Um semestre tem quantos meses? 6 meses. E 6 meses tem quantos dias? 180 dias. Um ano tem quantos meses? 12 meses. E quantos dias? 360 dias. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente. Na dúvida, pega o calendário. Na dúvida, visualiza o calendário. Não é que pega o calendário, mas visualiza o calendário na tua cabeça, né? Tenta imaginar assim o calendário de 12 meses. Então, aí eu sei que há 12 meses. Cada mês, aqui pra gente, tem 30 dias. Então, beleza. Tem 30 dias. Tem 12 meses, 30 dias. O calendário é o calendário de um ano. Então, beleza. Aqui a gente começa a ter noção de proporção. Quando a gente pega o calendário e começa a visualizar, para quem tem dificuldade. Viu lá, tem 12 quadradinhos. Sempre a maioria dos calendários é dividido em 3, 3, 3, 3. Pronto, já aí até facilita. E aí a gente começa a visualizar. Aquilo tem um ano, 12 meses, 30 dias cada um. Então, eu vou pegar, se eu tenho bimestre, o que é bimestre? Bimestral, 2 meses. Então, quantos bimestres tem um ano? Eu tenho 12 meses dentro de um ano. Então, vamos juntar 2, 2, 2, 2, 2 e 2 ali, né? Porque eu só tenho 10 deles. E 2 ali. Então eu tenho um bimestre, 2 bimestres, 3, 4, 5 e o sexto, né? Os outros dois estão aqui. 6 bimestres. Então um ano eu tenho 6 bimestres.
Confunde aqui, né, falando, pode ser que confunda um pouco. Por isso que eu falo, visualiza o calendário. Pega o calendário e visualiza ele para vocês conseguirem enxergar isso. Agora, aí vocês vão falar assim, e bimestre? Trimestre. Trimestre são 3 meses. Quantos trimestres tem um ano? Então, pega lá o calendário, né? Tem 12, né? Que tem 10, imagina 2 aqui, né? Então, é de 3 em 3. Juntou 3, juntou 3, juntou 3 e juntou esses 3 aqui. Então, eu tenho lá 1, 2, 3 e 4. Então, dentro de um ano, eu tenho 4 trimestres. Por que eu faço? Professora, mas se faz dessa forma, parece que você está ensinando todo mundo, parece que lá do ensino fundamental. Eu utilizo os dedos porque tem muita gente que não tem raciocínio de fazer as coisas direto, imaginando, pensando de cabeça. Tem gente que precisa do papel, tem gente que precisa do dedo para contar. Então, por isso que eu sempre trago essas formas. Então, eu falo, imagina o calendário. Aquele que consegue imaginar o calendário, consegue, na imaginação, eu penso lá, 12, consegue ir circulando, 3, 3, 3, já conseguiu visualizar isso. Aquele que não consegue visualizar o calendário, vai pro dedo. Tem 10, imagina mais 2 aqui e vai pro dedo. E faz. Isso por quê? Questão de proporcionalidade e equivalência cai muito na prova, tá? É uma média, assim, de prova da unidade 2, é uma média de exercícios que caem de 2, 3 exercícios, sempre cai na prova de equivalência e de proporcionalidade. Então, por isso que é uma coisa que eu bato pra gente sempre frisar de várias maneiras, de vários jeitos, para que vocês possam compreender melhor. Então, taxa proporcional é quando a gente entende que dentro de um ano eu sei que tem 12 meses. Então, se eu falar, eu comprei uma TV e paguei ela em um ano, é a mesma coisa se eu falar que eu paguei ela em 12 meses. É a mesma coisa se eu falar que eu paguei ela em 360 dias. Então, proporção não vai interferir a minha unidade de tempo, porque eu estou falando a mesma coisa, só que em tempos diferentes. Então, eu falo que é um ano, que é igual a 12 meses, que é igual a 360 dias. Então, se eu falar que paguei em um ano, ou que eu paguei em 12 meses, ou que eu paguei em 360 dias, eu estou falando a mesma coisa. Isso se chama proporcional, taxa proporcional. Então, ele traz ali alguns exemplos, né, na apostila. Ele pega aqui. O exemplo 1. Calcule a taxa mensal proporcional à taxa 30% ao ano. Então, ele pega aqui, a gente sabe que um ano tem 12 meses, então ele vai pegar o 30 e dividir por 12 para poder dar a nossa taxa ao mês. Professora, como assim? Ele não disse que é 30 no ano todo? Então, um ano equivale a 30%. Ele quer saber quanto que esse 30% corresponde a cada mês. Então, eu pego esse 30%, que é o ano todo, e vou dividir em 12 meses. Então, é a mesma coisa que se eu pegasse e fizesse assim, Isso aqui corresponde a um ano. Dentro desse um ano, existem 12 meses. Então, dentro desse um ano, existem 12 quadradinhos. Eu não vou conseguir fazer um por um, mas só para, essa coisa bem proporcional. Eu já perdi as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que diminuir aqui. 8, 9,
10, 11 e 12. Então, dentro de um ano, tem 12 meses. Então, por isso que ele fala que a gente vai... Isso aqui, ele comentou que corresponde a 30. Ele disse que esse quadrado todo aqui corresponde a 30. Então, por isso que eu pego 30 e divido por 12, porque eu vou pegar cada parte e vou jogar em um mês. Então, por isso que ele pegou 30, que dividiu por 12 meses, e aí deu 2,5%. Ou seja, cada quadradinho desse corresponde a 2,5. 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5, 12 vezes dá 30. Estou tentando ser a mais, como é que fala? Didática possível para todo mundo entender com a sua melhor forma. Não me levem a mal do jeito que eu estou explicando. No exemplo 2, ele fala para a gente o seguinte: calcule a taxa mensal proporcional à taxa de 0,08 ao dia. Então, volta para lá. Meses, né? Dentro de cada mês, vamos fazer agora diferente. A gente tem aqui um mês. Um mês corresponde a esse quadradão aí. E dentro de um mês, nós temos... Não vou fazer os 30, tá? Mas nós temos 30 quadradinhos, né? Que vai completar um mês. E imaginem aí agora vários quadradinhos aqui. 30 quadrados. Então, ele falou pra gente que dentro desse dias, então, um mês tem quantos dias? 30 dias. Um mês corresponde a 30 dias. Então, dentro desses 30 dias, ele falou que cada dia desse aqui corresponde a 0,08%. Então, cada quadradinho desse corresponde a 0,08 ao dia. Quantos quadradinhos tem um mês? 30 quadradinhos. Então, por isso que ele vai pegar o 0,08 ao dia, vai multiplicar por 30 dias. E ao multiplicar por 30 dias, o que acontece? 0,08% ao dia. Então, cada quadradinho pequenininho desse corresponde a 0,08. Então, eu pego 0,08, multiplico por 30, porque tem 30 dias dentro de um mês, e aí eu vou descobrir que dá 2,4%. Isso aqui é ao mês. Então, eu sei que no quadradão de um mês existe 2,4%. Então, se eu pego 2,4% e divido por 30, vai dar o 0,08% ao dia. Então, o que é taxa proporcional? Se eu falar que 30% ao ano é igual a 2,5% ao mês, eu estou falando verdade? Sim, eu estou falando verdade, porque se eu pego 30 e divido por 12 meses, dá os 2,5 ao mês. Se eu falar que 0,08 ao dia é proporcional a 2,4 ao mês, sim, porque se eu pegar 0,08 e multiplicar por 30 dias, que corresponde a um mês, então eu vou falar que é taxa proporcional uma à outra, porque vai dar 2,4 ao mês. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando eu tenho
a gente vai pensar assim agora, dentro do calendário. O que é maior? O ano. Depois, semestre. Depois, quadrimestre. Depois, trimestre. Depois, bimestre. Depois, meses. E por fim, dias. Então, se a gente for enxergar o que é maior, é o ano. Dentro do ano, a gente sabe que depois vem o semestre, do semestre o quadrimestre, do quadrimestre o trimestre, depois bimestre, depois meses e depois dias. Por que eu falo isso? Para a gente poder visualizar o seguinte: quando eu quero descobrir de ano para baixo, ano, semestre, volta lá na régua, ano, semestre, quadrimestre, trimestre, bimestre, meses, dias. Se eu quero jogar de ano para dias, eu sempre vou dividir. Então, se eu quero jogar de ano para meses, eu divido. Se eu quero jogar, se eu tenho ano e quero descobrir semestre, eu divido. Se eu tenho ano e quero descobrir quadrimestre, eu divido. Se eu tenho ano e quero descobrir meses, eu divido. Se eu tenho semestre e quero descobrir dias, eu divido. Se eu tenho semestre e quero descobrir meses, eu divido. Então, tudo é nessa escala de proporção. Tudo que eu vou fazer do maior para o menor, eu vou sempre dividir. Agora, eu vou começar do menor, que é dias, meses, bimestre, semestre, ano. Eu pulei aí alguns, mas só para entender. Comecei no dias, quero transformar em ano, que é maior, eu multiplico, tá? Então, eu sempre vou ter essa questão de proporção. Porque isso aqui já mostra, ó, eu tinha ano e queria transformar em meses. Eu dividi. Tinha dias e queria transformar em meses, eu multipliquei. Então, a gente só tem que ter esse cuidado, tá? De quando eu quero aumentar, né? Que era de dias, aumentei para meses, eu multipliquei. Eu, de ano, que era para passar para meses, eu dividi. Lembrando sempre essa questão de proporção. Um ano tem quantos dias? 2 anos, né? Desculpa, um mês tem quantos dias? Ou tem quantos meses? Isso a gente não pode esquecer. Por isso que aqui eu acabei escrevendo essa situação. Mais um exemplo aqui. Um ano, aí ele coloca no exemplo 3. Calcule a taxa anual proporcional à taxa de 8% ao trimestre. Ele coloca ali pra gente, um ano tem 4 trimestres. Então, eu tenho que lembrar sempre disso, né? Quantos trimestres tem dentro de um ano? Então, eu tenho 4 trimestres. Então, trimestres, eu vou fazer proporcional a ano. Ano é grandão, trimestre é pequenininho. Então, do pequeno para o grandão, eu sempre multiplico. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 8% ao trimestre. Então, lá dentro do meu calendário, né? Então, quantos trimestres eu tenho dentro de um ano? 4. Então, é a mesma coisa se eu fizesse assim, ó. 8 mais 8 mais 8 mais 8. Porque cada trimestre corresponde a 8%. Então, eu multipliquei 8 por 4 trimestres, que corresponde a 32% ao ano. Então, a gente sabe que eu falar que eu tenho uma taxa de 8% ao trimestre é a mesma coisa se eu falar de 32% ao ano. Ó, aquilo que eu fiz ali tá aqui na página 55, né? Esse lembretezinho aqui. Taxas equivalentes. Duas taxas são equivalentes quando aplicada a um capital durante o mesmo período, produzem o mesmo juros.
Então, se eu falar, calcule os juros produzidos pelo capital de R$ 2.000 aplicado à taxa de 4% ao mês durante 6 meses. B, a taxa de 12% ao trimestre durante 2 trimestres. Então, o que é taxa equivalente? Ele foi lá e colocou, né? Fez a solução A, onde ele colocou na questão de meses a taxa 0,04, porque eu não posso colocar ela percentual, eu tenho que sempre dividir ela por 100, trabalhar com o número decimal. Então, ele trabalhou aqui com o número decimal e fez botou 6 meses aqui. E ele achou os juros de 480. Na B, ele falou que era de 12% ao trimestre durante 2 trimestres. Então, ele falou que colocou 0,12, que multiplicou 2 e achou 480. O que são taxas equivalentes? São justamente que eu vou falar. Eu posso colocar lá a taxa durante um período que vai corresponder à mesma situação se eu colocar ela em outro período, de trimestre, meses, né? Questão unidade ali. Então, vai ser equivalente. Eu falar que eu vou fazer uma taxa de 4% ao mês durante 6 meses, é a mesma coisa se eu falar que vai ser 12% ao trimestre durante 2 trimestres. Por quê? Dentro de 6 meses, a gente tem quantos trimestres? Trimestres, aí eu vou ter, vamos lá, trimestres são conjuntos de 3 meses. Eu tenho 6 meses. Vou transformar isso em trimestres. Então, eu vou colocar lá, tenho 3 aqui e 3 aqui, certo? Então, eu tenho 2 trimestres. Então, por isso que eu falar 6 meses ou 2 trimestres, eu estou falando a mesma coisa. Se eu falar 4% ao mês e eu falar 12% ao trimestre, eu estou falando a mesma coisa. Então, por isso que quando a gente fala de taxa equivalente, é o que a gente aplica de fato ali na parte de juros. Quando a gente vai fazer, eu tenho que deixar elas equivalentes. Então, se eu falar que eu paguei a conta em um ano ou que eu paguei a conta em 12 meses, eu estou falando a mesma coisa. Se eu falar que eu apliquei juros de 4% ao trimestre em 12% ao trimestre em dois trimestres, é a mesma coisa que eu vou estar falando, que eu vou aplicar o meu capital em 4% ao mês em 2 meses. Então, elas precisam estar equivalentes uma à outra. Não vai modificar o meu resultado. Como os juros produzidos são iguais, então a produção dos juros é igual, podemos dizer que a taxa de 4% ao mês e a taxa de 12% ao trimestre são taxas equivalentes. Logo mais, você terá alguns exercícios para resolver, nos quais, primeiramente, você deve achar a taxa proporcional para depois aplicar a fórmula de juros simples para resolver o problema. Então, por isso que a gente primeiro trabalha taxa equivalente proporcional, porque na hora de fazer os juros simples, entrar no juros simples ali, ele vai estar tudo misturado e a gente precisa cuidar, saber essa proporção de um com o outro, estar mês com mês, equivalência, mês com mês, ano com ano, trimestre com trimestre. Isso é estar equivalente. As duas unidades precisam estar iguais, os dois tempos precisam estar iguais. Aí ele dá o exemplo aqui, Um capital de R$ 2.400 é aplicado durante 10 meses, a uma taxa de 25% ao ano. Primeiro vamos descobrir a taxa proporcional mensal, pois o problema nos forneceu o dado em
ano. Então, o que eu tenho lá? 25% ao ano. E eu estou falando que foi aplicado em 10 meses. Então, vamos transformar essa taxa. O ano corresponde a 12 meses. Então, por isso que eu peguei 25 e dividi por 12. Eu quero transformar ano, que é grandão, em dias, que é pequenininho. Então, quando eu transformo o grandão em pequenininho, eu divido. 25 que divide 12 vai dar 2,08333, uma dízima, né? Por cento ao mês. Então, ao aplicar essa taxa, eu preciso transformá-la em número decimal. Por isso que aqui a gente dividiu por 100 e achou o número decimal para ser jogado na minha fórmula. Então, ele tinha o capital de 2040, que multiplicou a 0,0208333, que multiplicou 10. E então, deu 499,999999, ou, fazendo aí uma aproximação, vai dar R$500 esse juros. Então, toda vez que a gente for fazer um exercício, nós precisamos deixar as unidades de tempo iguais, tanto para o N quanto para a taxa. Exemplo na prova. Considerando, estou falando aqui esse exercício aqui, ó. Considerando que as taxas proporcionais ocorrem quando seus prazos e valores produzidos à mesma unidade formam uma proporção ao realizar um acordo de parcelamento de um débito, o credor ofereceu ao devedor a possibilidade de liquidar a dívida em parcelas mensais. Eu, quando estou fazendo exercício, eu gosto muito de trabalhar grifando as informações, tá? Ou, no caso, como a prova vai estar virtual, ir anotando. Eu gosto muito de anotar as principais informações, porque assim a gente consegue visualizar melhor o que o exercício está pedindo. Então, eu grifei lá, parcelas mensais com taxa de 1,20%, ou seja, se é mensal, ao mês, ou com parcelas bimestrais com taxa de 2,4%, ou seja, 2,4% ao bimestre. Ambas pelo regime de juros simples. Outra coisa, pessoal, agora a gente sabe, unidade 2 só vai falar de juros simples. Então, beleza. Prova final vai misturar. Então, sempre se atentam a essas informações e coloca lá na hora que está fazendo no caderno. Falou juros simples, já escreve juros simples. Porque aí você sabe quais são as fórmulas que a gente vai precisar usar. Se falar juros simples ou sistema de capitalização simples, é a mesma coisa, tá? Deixe isso aí anotado. Falar juros simples ou falar sistema de capitalização simples é a mesma coisa. Classifique verdadeiro para sentenças verdadeiras e falso para sentenças falsas. Então, temos ali, né? Primeiro, torna-se vantajoso para o devedor utilizar-se da taxa de 1% ao mês por gerar um volume menor de juros, verdadeiro ou falso? Opa, peraí, esquecemos de um detalhe. A gente precisa saber se essas duas taxas são proporcionais. Ele falou que a gente tem uma taxa ao mês e uma taxa ao bimestre. Então, dentro de um bimestre, temos 2 meses. Então, se eu pegar 1,20 e multiplicar por 2, vai dar 2,40. Vai. Se eu fizer 1,20 mais 1,20, dá 2,40. Então, a gente já sabe que essas duas taxas são proporcionais. Ok? Então, se eu falar que paguei 1,20% ao mês e falar que paguei 2,40% ao bimestre, eu estou falando a mesma coisa?
Estou. Então, vamos lá. De novo. Torna-se vantajoso para o devedor utilizar-se da taxa de 1,20 ao mês por gerar um volume menor de juros? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque se eu utilizar 1,20 ao mês ou eu utilizar 2,4 ao mês, eu estou utilizando a mesma proporção de juros. Então, a primeira seria falso. A taxa de 2,4% ao bimestre será proporcional a 1,20 ao mês apenas no regime de juros composto? Olha aqui, eu nem precisava ter feito a conta, mas só pela palavra que ele colocou, apenas no regime de juros composto. Qual é os juros que estamos estudando na unidade 2? Juros simples. Então, só com essa informação, eu estou na unidade 2, estou trabalhando juros simples e eu também estou estudando taxa proporcional, então, cara, não importa, não é apenas no juros composto, é também no juros simples. Então, eu vou falar que essa alternativa também é falsa. Taxa proporcional e taxa equivalente, eu utilizo nos dois tipos de juros. Então, falso, falso. Já aqui, de cara, né? Eu eliminei a letra A, eliminei a letra B, fiquei na primeira sentença lá, eu já vi que era falso, falso, fiquei entre a C e a D. Aí aqui, batata, né? Eu já sei que é a letra D só por eliminação. Mas vamos continuar aqui. Por se tratar de taxas proporcionais, ambas as propostas formarão os mesmos juros acumulados? Sim, verdadeiro. Entende-se que 1,20% ao mês é proporcional a 2,40% ao bimestre? Sim, verdadeiro. Então, esse tipo de exercício é um tipo de exercício que gosta de cair em prova, tá? Então, é um dos modelos, né, que cai. Então, a gente já sabia que nessa aqui é a letra D. Quer ver? Ó, tem uma outra aqui, ó, que é a mesma situação. No momento de uma negociação de parcelamento de uma dívida, o credor dá ao seu devedor a possibilidade de financiar esse valor pelo regime de juros simples. A taxa de 2,5% ao mês ou de 7,5% ao trimestre, né? Até trimestre. Considerando que duas ou mais taxas proporcionais são encontradas quando seus prazos e valores reduzidos à mesma unidade formam uma proporção, analise as sentenças a seguir. Torna-se vantajoso o devedor utilizar-se da taxa 2% ao mês por gerar um volume menor de juros? Falso. Então, eu já elimino a letra A. Eu já sei que a letra A não é, porque o 1 é falso. 2. Por se tratarem de taxas proporcionais, ambas as propostas formarão os mesmos juros acumulados? Sim, verdadeiro. Então, eu sei que a letra 2, o número 2 está certo, então eu também já tiro a letra C, que não vai ser letra C, porque precisa aparecer o número 2. Entende-se que 7,5% ao trimestre é proporcional a 2,5% ao mês. Se eu pegar 2,5 e multiplicar por 3, 2,5 ao mês, multiplicar por 3 meses, porque é o que corresponde a um trimestre, vai dar 2,5%, ou desculpa, 7,5%, vai dar 7,5%. Então, o número 2 e o número 3 estão corretas. Letra D. Fechou então de taxa proporcional e taxa equivalente? Vamos seguir para fazer exercício agora de juros e de montante. Agora que a gente já sabe, né, que os juros e o montante, eles... Deixa eu apagar isso aqui. Vamos agora fazer exercícios de juros, tá? Do estilo que cai a prova. Vamos sempre estar utilizando ou a fórmula de juros igual a capital que multiplica I que multiplica N,
Ou podemos utilizar montante igual a capital mais juros, ou podemos utilizar montante igual a capital que multiplica 1 mais I multiplica N. Então, a gente tem essas 3 fórmulas. Lembrando que juros, capital e montante são sempre valores monetários, reais. Taxa é sempre valor percentual. Ao jogar na fórmula, eu preciso transformar em número decimal, ou seja, dividir por 100. E tempo, eu vou utilizar dias, meses, anos, trimestre, mês, quadrimestre, e sempre estar equivalente à minha taxa. Fechou? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, esse exercício 5 aqui. Tá? O exercício 5 fala: nas condições do regime de capitalização simples, o que eu tenho que fazer? Ai, professora, mas a unidade 2 só é de exercício simples, já é de juros simples, eu não preciso ficar. Gente, utiliza. Comecem a fazer isso, porque na hora de fazer a prova final, que vai estar tudo misturado, vocês já estão com o hábito criado. Sistema de capitalização, grifei lá, simples. Se é sistema de capitalização simples, eu estou falando que é juros simples. Beleza, professor, mas a gente também está numa prova que só cai juros simples, sem problema nenhum, mas vamos frisar. Uma empresa comercial realizou uma venda de produtos, cedendo crédito de R$40 mil a um de seus clientes. Considerando que foi aplicada a taxa anual de 18% e liquidou uma dívida após certo tempo pelo valor de R$42.400. Classifique V para sentenças verdadeiras e F para sentenças falsas. Ele colocou lá, na primeira opção, o prazo concedido foi de 4 meses. A operação gerou juros mensais de R$600. A operação ocorreu uma taxa mensal de 1,8%. Considerando a taxa anual de 18%, o prazo deve ser de 1 ano. Então, vamos de novo. Ele disse que cedeu um crédito de R$40 mil ao seu cliente, considerando que foi uma taxa anual de 18%. E esse liquidou a dívida após um certo tempo. Ele não falou quanto tempo, ele falou após um certo tempo, pelo valor de R$42.400. Quando a gente grifa ou quando a gente escreve, a gente consegue, então, a gente consegue ir pegando as informações. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, cedi um crédito de 40%, ou seja, o meu capital inicial daquela dívida era de R$40 mil, não era por cento. Então, ele me cedeu um capital inicial de R$40 mil a uma taxa anual de 18%. Então, 18% ao ano. E no final daquele tempo, daquele período, o valor ficou, da dívida, para liquidar a minha dívida, ficou de 42.400. Ou seja, o meu montante final da minha dívida, na verdade, foi de 42.400. Então, o meu capital inicial, 40 mil. Vamos lá. Então, ele falou lá, meu capital inicial era de R$40 mil. Ele disse que foi a uma taxa de 18% ao ano. E me falou que o montante final do período, que a gente não sabe qual que é, foi de 42.400. Então, eu não sei o valor do N. Ele falou após um período. Então, eu não sei o valor do N. E não sei o valor dos juros. Certo? Tenho isso daí.
Qual fórmula que eu vou utilizar, professora? Não tem N e não tem J. Não dá para eu usar nessa daqui? Vamos descobrir. O que é mais fácil descobrir agora? Os juros. O que é os juros aqui? Ah, então eu tenho um montante, eu tenho capital. Vamos descobrir os juros? Vamos. Eu tenho a minha fórmula de montante é igual a capital mais juros. Montante eu tenho? Tenho 42.400. Que é igual ao capital eu tenho? Tenho 40 mil. Mais os juros que eu vou descobrir. O que está somando de um lado passa para o outro lado subtraindo. Ou seja, vai ser 42.400 menos 40 mil igual a J. Então, se eu pegar 42.400 menos 40 mil, isso quer dizer que o meu juros é igual a 2.400 reais. Fechou? Então, eu já sei o valor dos meus juros. Já tenho mais uma informação. Então, a gente vem aqui. Tem uma parte que ele coloca. A operação gerou um juros de 600 reais. Então, eu já sei que ali é falso. Agora, eu vou pegar a fórmula básica, a fórmula simples de juros. Porque eu quero agora descobrir o N, que é o juros igual a capital que multiplica a taxa que multiplica o N. Juros eu tenho? Tenho. Agora eu tenho 2.400. Capital eu tenho? Tem também. Qual é? 40 mil. A taxa eu tenho? Tenho. E aí, a minha taxa é 18% ao ano. O que eu vou fazer? Vou pegar o 18 e vou dividir por 100, que vai dar 0,18. Então, eu vou colocar aqui 0,18, que multiplica N. Eu não sei quanto que é o N, vou descobrir agora. Eu vou continuar aqui a nossa equação. Vou pegar 40 mil e vou multiplicar pelo 0,18. Já como está na minha calculadora, a gente já multiplica aqui. Que vai dar 7.200. Então, 7.200 multiplica N. O que está multiplicando de um lado passa dividindo para o outro. Então, 2.400 divide 7.200 igual a N. 2.400 divide 7.200, que vai dar 0,0333333. N igual 0,33. Vamos utilizar aqui. O que é isso? É meses? É anos? É bimestre? É semestre? Opa, eu utilizei a taxa em anos. Então, o meu N é ano. Então, nossa, professora, que estranho. O que isso quer dizer, né? O 0,03 aí tá querendo dizer para mim? Então, se eu pegar, ele vai querer agora, a gente precisa transformar esse ano, porque vamos primeiro ver as questões, né? Vamos ver ali. Vamos lá, já descobri tudo, né? Já tem o valor de N, já tem o valor de juros, já tem o valor de tudo. Vamos ver as alternativas. O prazo concedido foi de 4 meses. Então, se eu pegar 0,33 e multiplicar por 12 meses, vai dar 4. Então,
0,33333 ano corresponde a quantos meses? A 4 meses. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, eu já tenho a letra A e a letra B. A letra C e a letra D eu já elimino. A operação gerou juros mensais de 600. Opa! Peraí, pegadinha do malandro! Juros mensais. Tudo que eu estou trabalhando aqui, ele falou anual. Esses juros aqui foi no ano e não foi no mês. Então, se eu pegar N é igual a 4 meses. Então, eu sei, o meu período foi de 4 meses de investimento, não foi no ano, né? Mas o tempo todo eu estou falando, trabalhei ali a taxa anual, eu trabalhei o tempo ano. Então, é o sinal que isso aí, os 2.400 reais corresponde a 4 meses, porque a gente descobriu aqui que eu estou fazendo esse exercício proporcional a 4 meses. Então, R$2.400 foi durante 4 meses. Ele colocou 40 mil, ele me emprestou 40 mil, e chegou no final de 4 meses, eu tive que devolver 42.400. Então, em cada mês, quantos juros gerou? Então, eu tenho que pegar os 2.400 e dividir por 4. R$600 em cada mês. Então, professora, que você tinha feito cara feia no começo, já ia meter um falso, né, Nayara? Ó, viu? Não, a gente tá vendo a importância de ler e grifar. Juros mensais de R$600, verdadeiro, super verdadeiro. A operação ocorreu a uma taxa mensal de 1,8%. Então, ele falou que foi 18% ao ano. Divide por 12, 1,5%. Falso. Falso. Bateu. Na verdade, é uma operação taxa mensal proporcional de 1,5%. Considerando a taxa anual de 18%, o prazo deve ser de 1 ano? Não necessariamente, porque na verdade o prazo dessa dívida foi de 4 meses e não de 1 ano. A taxa foi aplicada a 18%, a taxa proporcional foi de 18% ao ano. Porém, né, ela foi uma taxa mensal de 1,8, mas não necessariamente dentro de 1 ano. O prazo que foi utilizado foi de 4 meses e não 1 ano. Por isso que ela é falso. E aí, a letra B. Tem que treinar bastante. E sempre fazer dessa forma que eu tô falando ali, ó. Grifa, circula, para você ter as informações. Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, para vocês, no Paint, é exatamente como eu faço no papel, tá? Eu primeiro começo pegando todas as informações e depois coloquem sempre assim, ó, taxa 18% se for ao ano. Por exemplo, se vai escrever, o tempo é de 4 meses, então coloca lá, N, ele já falou no enunciado, tempo de 4 meses. N igual a 4, escreve meses. Tá? Então, se vocês forem fazer assim no papel, a minha dica é, coloquem sempre, tá? A taxa, o tempo que vocês estão trabalhando a taxa e o período, o tempo ali. Coloquem se é meses,
se é ano, para ficar visual na hora de fazer o trabalho, na hora de fazer o exercício, tá? É uma questão de ficar visual para vocês. Fazendo uso dos princípios, eu estou nesse exercício aqui, ó, exercício 8. Fazendo uso dos princípios que delimitam as operações pelo regime de capitalização simples, lembra que eu falei? Grifa. Temos uma situação hipotética em que um capital de R$10.000 foi aplicado a taxa de 3% ao mês. Passados alguns meses, foi apurado um montante de 13.600. Então, ele colocou assim, ó, passado alguns meses, não sei quantos meses são, passou. Então, bem provável que a gente vai ter que descobrir aí esse N, certo? Então, passado alguns meses, eu tive um montante de 13.600. Meu capital inicial foi de R$10.000 e eu tive uma taxa de 3% ao mês. Então, bora lá. Eu tenho capital, que ele falou que era de 10.000. Eu tive um montante final de 13.600. Um montante de 13.000. Ó que a professora sempre coloca. Eu já coloco qual é a unidade de medida, para não ter problema. E ele disse que foi a uma taxa de 13% ao mês. 3% ao mês. A N. Olha ali a importância de colocar. Tenho tempo? Não tenho. Tenho juros? Também não tenho. Vamos descobrir? Vamos! O que eu vou descobrir primeiro? Vamos descobrir os juros, né, teacher? Porque aí fica mais fácil. Naquela fórmula mágica que montante é igual a capital mais juros. Montante, quanto que era? 13.600. Capital, quanto é que era? 10.000. Vamos descobrir os juros. Então, a gente já sabe que juros vai ser o meu montante menos o meu capital. Então, vai ser R$3.600. Fechou. Já temos juros aí. Falta descobrir o N. Como é que a gente vai descobrir o N? Lá na fórmula mágica simples e fácil de ser utilizada. Tenho juros? Tenho. 3.600. Igual. Tenho capital? Também tenho. R$10.000. Tenho taxa? Tenho. 3% ao mês. O que eu tenho que fazer para jogar ela na fórmula? Eu pego 3 que divide por 100. Então, vai dar 0,03. Porque eu tenho que utilizar sempre número decimal e não percentual. Vou descobrir o N. Então, vou multiplicar 3,03, já está ali na minha calculadora. Eu multiplico por 10.300. Então, vai ser 3, fazendo aqui, né? 3.600 é igual a 300. E multiplica N. O que está multiplicando de um lado vai passar dividindo 3.600, que divide 300, igual a N. N é igual a 3.600, que divide 300, 12. 12 o quê? O que a gente trabalhou aqui o tempo todo? Na taxa mensal, então 12 meses. Então já temos juros, já temos o período, temos a taxa, temos montante e temos capital. Vamos ver agora a prova. Ele coloca lá. A taxa aplicada foi de
24% ao ano? Vamos ver. Então, eu tenho lá 3 ao mês. Quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, eu vou multiplicar por 12. 36% ao ano. Então, falso, né? Não é verdadeiro essa daqui, não. É falso. Não é a letra A. Letra B. O capital permaneceu aplicado por 12 meses? Verdadeiro. Então, a gente já sabe que é a letra B. Mas vamos ler as outras. O capital inicial da aplicação foi de R$ 3.600? Não, né? Isso aqui já está até no próprio enunciado. O capital inicial foi de R$ 10.000. Super falso. Podem-se apurar juros de 23.600 na operação? Os juros que rendeu essa operação foi de 23.600? Não. Os juros que rendeu nessa operação foi de R$ 3.600. Então, a letra D também é super falso. Letra B nessa operação. Fechou? Vamos agora para aquela outra fórmula que aparece de montante. Que temos aqui, né? Que é essa fórmula que é o M de montante igual a capital, que multiplica 1 mais I mais N. Vamos lá. Em um empréstimo pessoal realizado entre duas pessoas, passado 3 anos, o tomador devolveu o dinheiro àqueles que lhe emprestou o capital, com os juros, que somaram 25.800. Então, ele emprestou um capital que, somado aos juros, deu 25.800. Era um capital somado aos juros que deu 25.800. Era um capital, aqui olha na fórmula, era um capital que somado aos juros deu 25.800. Ou seja, esse 25.800 representa o quê? O montante. Então, considerando que a operação, ambas as partes combinaram uma taxa mensal de 2%. Então, vamos lá. Vamos colocar o que a gente tem aqui. Ele falou que foi aplicado por 3 anos. Então, N igual a 3 anos. Ele disse que o juro somado ao capital era de 25.000. Então, o meu montante era igual a 25.800. E ele disse que foi aplicado a uma taxa 2% ao mês. 2% ao mês. Olha aí. Então, eu tô falando período em anos e tenho uma taxa ao mês. Posso utilizar desse jeito? Não posso. A gente já sabe que vai ter que fazer aí uma questão de equivalência, né? Então, eu tenho os juros? Não. Eu tenho capital? Também não. Então, eu não consigo utilizar esta fórmula simplificada, porque eu não tenho juros e não tenho capital. Como é que eu vou te jogar nessa fórmula, sendo que eu não sei? Não consigo nem somar nenhum e nem outro, porque eu só tenho montante. Então, se eu só tenho o valor do montante
eu tenho o valor da taxa, eu tenho o valor do tempo, então, beleza, vamos jogar nessa fórmula que eu descubro o valor do capital e depois do valor do capital eu já descubro o valor dos juros e tá tudo certo, já descobrimos tudo. Aí, por isso que a gente utiliza essa fórmula. Quando eu não tenho essas duas variáveis, né, esses dois números, juros e capital, eu sou obrigada a utilizar a fórmula de montante. Então, vamos lá. A fórmula de montante é M, que é igual a C, que multiplica, abre parênteses, 1 mais I, que multiplica N, fecha parênteses. Professora, e aí agora lá, né? Eu tenho anos e tenho meses. Gente, não tem assim, eu sou obrigado a transformar a taxa. Eu sou obrigado a transformar os meses. Não tem uma questão de obrigatoriedade, tá? Eu preciso deixar equivalente. Mas vamos fazer aqui, né? Vamos transformar o meses, a taxa. Então, eu tenho uma taxa de 2% ao mês. Para transformar em anos, eu vou multiplicar por 12, porque dentro de um mês, dentro de um ano, eu tenho 12 meses. Então, se eu multiplicar 2% por 12, é igual a 24% ao ano. É a mesma coisa. Professor, eu poderia ter transformado o N? Pode, vai dar no mesmo. Só tem que ter cuidado depois, na resposta final, ele fala, ter esse cuidado de ver o que ele estava em anos ou meses, né? Trabalhar depois a conversão, tá? Mas não vai alterar o resultado. 25, vamos colocar na fórmula agora. 25.800, que é igual ao capital que eu não sei, 1 mais a taxa 24, que divide 100, 0,24, que multiplica o N, que é 3. Fechou. O que a gente vai fazer aqui primeiro? Começa sempre pela multiplicação primeiro. Faz toda a multiplicação primeiro e depois faz a soma, tá? Não faz o inverso, senão vai dar conta errada. O que eu tenho que fazer? 25.800. Vamos para a próxima linha. Que é C mais 0,24, que multiplica 3, é igual a 0,72. 0,72. 25.800 é igual a 5. 1 mais 0,72 vai dar 1,72, né? 1,72. O que está multiplicando passa dividindo. 25.800, 1,72 igual a C. C, então, é igual a 25.800 multiplica por 1, divide 25.800, que divide 1,72. 15.000. 15.000 reais. Então, eu sei que C é 15.000 reais. Meu capital inicial foi de 15.000 reais. Então, eu vou saber que meus juros é a diferença do montante com o meu capital. Então, eu tenho lá o meu montante. Quanto é que foi? De 25.800. Menos o meu capital inicial, 15.000. Então, o meu juros aplicado foi de
10.000 ao longo desse período gerou um juros de 10.800. Então, beleza, agora a gente já sabe tudo. Sabe anos, sabe montante, sabe taxa, sabe juros, sabe capital. Os juros foram apurados pelo regime de capitalização simples? Super verdade. A amortização do capital ocorreu em 36 parcelas de R$416. Então, vamos lá. Vamos já eliminar aqui. Se eu pegar 416 e multiplicar por 36, eu acabei eliminando coisa errada aqui. Eu eliminei coisa errada. Então, pode ser essa, e essas duas eu elimino. Então, 36 que multiplicou 416 vai dar um montante de 14.976. Foi esse valor da minha dívida lá? Não, não foi. Foi de 25.800. Então, a letra, o número 2. O capital emprestado foi de R$15.000. Vamos lá. O capital inicial foi de R$15.000. Então, super verdadeiro também a letra 3, o número 3. Então, consta-se correto o número 1 e o número 3 estão corretos. Então, letra B. Ele falou aqui, ó, mais um exemplo para utilizar aquela fórmula, tá? O capital inicial necessário para se ter um montante de R$14.800 daqui 18 meses a uma taxa de 48% ao ano no regime de juros simples. Então, eu tenho juros simples, montante de 14.800 no período de 18 meses a uma taxa ao ano de 48%. Então, montante 14.800, tempo 18 meses e taxa de 48% ao ano. Não tenho capital, não tenho juros. Por isso, eu preciso colocar na fórmula de montante igual a capital, que vai multiplicar por 1 mais taxa multiplicando por N. Eu aqui estou utilizando período meses e taxa ano. Então, a gente precisa transformar. Ele vai transformar aqui, no caso, ele transformou... Primeiro é preciso encontrar proporcional mensal, pois o problema informou a taxa anual e o tempo em meses. Então, o correto é dividir a taxa de 48% por 12 meses e encontramos a taxa mensal. Então, ele transformou a taxa que estava em ano em meses. Então, a gente sabe que vai dar 4% ao mês. Então, eu estou com tempo em meses e estou com taxa em meses também. Tá em percentual, vou dividir por 100 para trabalhar com decimal. Jogo lá na minha fórmula. 14.800 igual a C, que multiplica 1, mais taxa, 0,04. Tempo, 18 meses. Vou multiplicar 0,04 por 18, 0,72. Mais 1,72. Vou pegar o 1,72 que está multiplicando, vou passar dividindo para o outro lado. 14.800 dividido por 1,72 vai dar um capital de 8.604,65 centavos. Então, a gente sabe que quando eu não tenho capital e eu não tenho juros, quando eu não tenho capital e quando eu não tenho juros, eu sempre vou para a fórmula de montante. Quando eu tenho capital, quando eu tenho juros e tenho tempo,
eu vou para a fórmula simples, para achar a taxa. Então, a gente só tem que utilizar, tem que ter essa noção, né, de quando eu uso uma fórmula, quando eu uso outra. Não tenho capital, não tenho juros, fórmula do montante. Tenho capital, tenho tempo, tenho N, quero achar os juros, utilizo aquela linha. Tenho montante, tenho capital, tenho tempo, tenho período, tenho taxa, é só eu achar eu sei que dá para puxar por aqui, né? É a montante menos o capital, eu acho juros, e aí fica mais fácil de jogar dentro dessa fórmula mais simples. Só tenham cuidado com qual fórmula utilizar. Vamos para a última parte, que é sobre desconto. Fórmula de desconto é D minúsculo igual a N maiúsculo, que multiplica I, que multiplica N minúsculo. O que é cada uma? D é igual a desconto. N maiúsculo é igual a título ou valor nominal ou duplicadas. São as maneiras que podem estar aparecendo, podem aparecer, tá, nos nossos exercícios. I é a taxa e N minúsculo é o tempo. Vou botar a fórmula aqui. B N minúsculo I. Gente, cuidado com... Tem gente que tem aí a letra que coloca sempre o N em forma maiúscula, né? Trabalha com todas as letras maiúsculas. Cuidado aqui nessa hora, tá? De fazer taxa. Anota também aí a outra fórmula que pode estar aparecendo, que possa aparecer, né? A outra fórmula que pode aparecer também é ou igual onde VL é o nosso valor líquido, VN é o nosso valor nominal, tá? E os demais D desconto e taxa N. Então vamos lá. As operações de desconto comercial costumam ocorrer em períodos de curto prazo, pois do contrário, o valor do desconto poderá ser até maior que o valor nominal do título descontado. Neste contexto, considere que um título de R$10.000 foi descontado a taxa de 1,5% ao mês, faltando 60 dias para o seu vencimento. Com base nessas situações, assinale a alternativa correta. Então, temos lá valor do título, 10.000. Taxa, 1,5% ao mês. Tempo, 60 dias. Então, nós temos tempo, 60 dias. Taxa, 1,5% ao mês. E eu tenho o valor do título. O que é o valor do título? O N maiúsculo, de 10.000. Vamos descobrir. Eu tenho tempo, tenho taxa, tenho o valor do título. Então, a gente tem que descobrir o desconto. Então, D minúsculo é igual valor do título, 10.000. Opa, taxa e período estão em tempos diferentes. Minha taxa, eu vou transformar em dias. Um mês tem 60 dias, são quantos meses? 2 meses. Óbvio, mais fácil. Taxa
1,5 que divide 100, 0,015, 0,015 que multiplica 2. 0,015 já está na minha calculadora, que multiplica 2, que multiplica 10.300. Então, meu desconto foi de R$300. Beleza, vamos ver agora o que está pedindo no exercício. O título foi descontado pelo regime de capitalização composta? Super falso, né? Eu estou trabalhando capitalização simples. O valor do desconto simples comercial foi de R$166? Não, o valor do desconto foi de R$300. Falso. Considerando-se a taxa mensal, o prazo utilizado foi de 3 meses? Não, de 2 meses. O valor recebido pelo título descontado foi de R$9.700? Então, o que ele quis dizer aqui? Ele pegou o título, 10.000, valor do título, que é o VL, o valor nominal do meu título, que é 10.000, menos o valor do desconto, R$300. Então, o valor líquido do título é de R$9.700. Super verdadeiro. Mais uma. O desconto comercial representa uma operação comercial de curto prazo, utilizando cotidianamente por instituições financeiras para custear as necessidades de capital de seus clientes. Em uma dessas transações, um cliente apresentou um borderô com títulos com vencimentos futuros que totalizaram a importância de R$15.000, sabendo que foi descontado a taxa de 1,3% ao mês, com um prazo de vencimento de 4 meses. Classifique o verdadeiro ou falso para as sentenças a seguir, né? Então, o valor recebido pelo título descontado foi de 14.220. O valor do desconto foi de 195. Se a taxa fosse diária, o prazo utilizado seria de 120 dias. A cifra de 15.000 representa o valor nominal do borderô. Então, vamos lá. Totalizar. Então, o valor do meu título é de 15.000. A minha taxa é de 1,3 ao mês, com um período de 4 meses. Então, eu tenho o valor do título, eu tenho o valor da taxa e eu tenho o valor do tempo. Taxa 1,3%, agora esqueci. Ao mês. No tempo de 4 meses. D é igual a 15.000, que multiplica 0,013, que multiplica 4. Por que eu não precisei alterar? Porque estão tudo no mesmo período, meses e meses. D igual a, vamos lá,
15.000 que multiplica 0,013 que multiplica 4. 708. 708. O valor líquido é 15.000 menos 780. 15.000 menos 780. 14.220. O valor líquido é 14.220 reais. Tá certo que não é verdadeiro. O valor recebido pelo título descontado foi de 14.220. Sim, verdadeiro. Então, a gente já elimina essas duas primeiras. O valor do desconto foi de 195 reais, falso 780. Se a taxa fosse diária, o prazo utilizado seria de 120 dias. Vamos ver aqui. 4 meses. Se eu pegar 30 dias e multiplicar por 4, 120 dias. Então, verdadeiro, porque 4 meses corresponde a 120 dias. A cifra de 15.000 reais representa o valor nominal do borderô, ou seja, o que é valor nominal? É o valor do título, é o valor da duplicata, é o valor inicial. Sim, verdadeiro. O valor inicial não, desculpa, é o valor do borderô, né? Valor nominal, valor da duplicata, valor do título, tudo isso, borderô, é tudo a mesma coisa. Então, 15.000 reais. Verdadeiro também, letra B. Deixa eu ver se tem outro de desconto aqui. Não tem outro de desconto. Deixa eu ver aqui no livro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Para finalizar, hein? Para finalizar. Vamos lá. Eu falei para vocês que se fosse necessário ficar até as 10 horas hoje, eu ia ficar. Vamos pegar outra fórmula, né? Para utilizar, só para mostrar outra fórmula, que é essa daqui que ele usa aqui, ó. Que é o VL igual a N, 1 menos I, que multiplica N. E tanto tá vendo que acho que eu tô recebendo e-mail. Desligar. O e-mail do Anacel não para. Volta tudo aqui. Uma empresa emitiu uma duplicata com valor nominal de 8.000 reais em 79 dias para o seu vencimento. Sabendo que o valor líquido recebido foi de... que tá difícil. Foi de 7.578,67. Calcule a taxa mensal dessa operação de desconto. Então, ele quer saber no final a taxa, detalhe, mensal. Então, eu tenho lá o valor do título, que é o N, 8.000. Eu tenho o valor líquido, que é 7.578,67. Para que escrever um número assim, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Bota os números mais simples. Em 79 dias, então eu tenho o meu N minúsculo, apostila, você errou, é N minúsculo, não é maiúsculo. N minúsculo, para não confundir. 79 dias. E eu tenho, eu quero saber, mensal. Então, vamos lá descobrir tudo aqui. Então, a gente tem valor, eu tenho N, eu tenho o valor líquido e tenho N minúsculo. Vamos pegar aqui as fórmulas, ó. Eu tenho o N maiúsculo, eu tenho o N minúsculo e tenho o valor líquido. Então, eu vou utilizar esta fórmula, porque eu tenho valor líquido, eu tenho N e tenho tempo. Vou descobrir
a taxa. Então, por isso que não dá para utilizar nessa fórmula, porque eu não tenho desconto, mas eu posso descobrir se eu quiser. E eu também não tenho a taxa. Ah, mas olha, se eu não quiser usar esta fórmula em específico, eu posso usar essa. Porque eu tenho o valor líquido e tenho o valor nominal, que é o meu N. Então, eu posso descobrir o D utilizando uma fórmula mais simples para não precisar usar aquela fórmula mais complexa, né? Então, um exemplo aqui, ó. Não entendi nada, professor. Foca aqui, ó. Foca nessa parte aqui, ó. Eu tenho o valor líquido, que ele disse para mim que o valor líquido é de 7.578,67. Ele disse também que eu tenho o valor nominal, que é o N, que é igual a 8.000. Eu posso descobrir o meu D, minúsculo. Como? Eu vou pegar a fórmula do VL igual a VM menos D. Eu tenho VL, 7.578,67. Igual. Tenho VN, 8.000. Vou descobrir o meu D. O que está somando, eu passo subtraindo. Então, eu vou subtrair 8.000 de 8.000 menos 7.578,67 é igual a D. D aqui. O D, então, é igual a 421,33. Opa, beleza, então. Já podemos utilizar a fórmula do desconto. Eu tenho desconto, que é 421. Essa fórmula aqui, ó. Eu vou colocando na fórmula, tá? 421,33. Eu tenho o valor nominal, que é 8.000. Eu tenho a taxa, não lembro, não, a taxa não tem. Não, a taxa eu não tenho. Mas eu tenho o meu tempo, que é 79 dias. Então, vou pegar 421. Vamos ver se vai dar o mesmo resultado da apostila. Eu espero que dê, né? Porque eu tô fazendo isso aqui na sorte. Ai, meu Deus do céu, eu me meto em cada encrenca. 8.000. 8.000 que vai multiplicar o 79. Que vai ser, cadê? Aqui. 79. 63.632 mil. Misericórdia. Acho que não vai dar muito certo esse negócio, não. A professora vai ficar com a cara de taxa agora. Aí eu vou pegar 421,33 e vou. O que está multiplicando passa dividindo. Misericórdia, que medo. Que medo desse resultado depois de não saber chegar no resultado. Que medo. Meu Deus do céu, né? Nem deu. Foi um número que só Jesus na causa. Deixa eu ver se na HP esse número aparece. Ah, porque uma dízima muito, muito grande. É uma dízima muito grande, por isso. Por isso. Eu sabia que eu ia me meter numa encrenca querer fazer essa forma.
sem antes ser testada. Mas, não! Ó, na HP deu certo. Eu que devo ter feito alguma coisa errada aqui. Por que que aqui deu errado? Deixa eu modificar aqui. Mas na HP deu certo. Tem que dar certo ali também. Ah, não. Não admito isso. Eu tenho que abrir HP aqui. Tchau, HP. Quer dizer, tchau, calculadora normal. Vou abrir HP aqui. Pra vocês verem que eu não estou mentindo, que vai dar certo. Esse aqui é diferente daquela outra que eu estava usando. Então vamos lá, vou botar aqui, hein? Vou colocar aqui. 421,33. Enter. 600. É 600 e quanto? 632. 1.632. Divide. Vamos aumentar o número de casa. Ó. Dá 0,0066666666. Tá certo? É isso aí que tem que dar. Deu a mesma coisa que deu ali na apostila, ó. É porque eles fizeram uns números bem fora. Ó, 0,00000000. Porém, ai que bom que caiu essa. Olha só. A taxa sempre vai ser número decimal. Para poder procurar ela em forma percentual, eu tenho que agora multiplicar por 100. Quando eu tinha percentual para transformar em decimal, eu divido por 100. Para fazer o inverso, eu multiplico por 100. Então, eu vou pegar esse valor, que é um número decimal, porque a minha taxa sempre dentro da equação vai ser decimal. Então, eu quero transformar ela em porcentagem, eu pego 100 e multiplico. Então, vai ser 0,06666139, exatamente o que ao dia, né? Então, exatamente o que está lá na apostila. Porém, ele quer saber ao mês. Então, a gente sabe que dentro de um mês tem 30 dias, então eu pego esse valor e multiplico por 30, que vai dar 1,99999084166. Se eu quiser arredondar, na calculadora eu venho aqui, F2, número 2, vai dar 2, ou F5, 1,99, F4, já vai estar arredondando tudo para 2. Aqui eu consigo estar fazendo o arredondamento. Então, deu certo! Não precisei utilizar aquela fórmula absurda. Viu, gente? Não precisa utilizar, às vezes, essa fórmula aqui. Basta usar a cabeça e raciocinar. Igual a prof fez aqui, com medo de dar cagada. Perdão a palavra. Mas eu posso... É isso que vai dar se for na prova, né? É isso que vai acontecer se for na prova. Mais ou menos isso, Josué. Eu arrisquei aqui, né? Mas é só uma questão da gente raciocinar, não é verdade? Porque ele falou que ele deu um valor líquido, ele deu o valor nominal pra gente e ele deu o tempo pra gente também, que era de 79 dias. Então, eu poderia muito bem descobrir, né, o desconto e aí jogar nessa fórmula mais simples, porque aí eu tinha o N também, né? Então, eu tinha o N, então descobri o D, já tinha o N maiúsculo, ficou mais fácil, então, de fazer. Quem acha tranquilo utilizar dessa fórmula, pode também estar utilizando, tá? Mas pode utilizar aqui, sem problema nenhum. Provei por A mais B que dá para utilizar.
Ó, quiserem bater um print da tela agora, uma foto da tela nesse momento aí, para fazer, que é um outro modelo de como fazer o exercício, exemplo 2 da página 84, dá um momento de bater uma foto aí e fazer um print da tela. Tá? Fez ali, é a segunda forma. Depois pega, copia do lado lá da página 84, nesse espaço aqui, ó, copia, né? Copia essa outra maneira de se fazer. Porque também, na minha visão, mais fácil. Na minha visão, mais fácil. Beleza? Fechou, então? Vocês viram como que é as provas, né? Como, mais ou menos como que são feitas as provas. Dentro disso, alguma dúvida? Emerson, tu que fez a prova, tua prova estava mais ou menos nesse estilo também? Tu que já fez a prova aí? Ou não fez tudo? Ou para quem já fez a prova também, já abriu a prova de vocês está mais ou menos nesse estilo? Igual? Que bom! Fico feliz em saber que eu basicamente ajudei bastante. Soubesse, tinha esperado, mas quis, né, ser rápido. Eu falei, esperem para fazer a prova. Eu disse. Semana que vem, espere eu dar aula primeiro, para depois ir fazer a prova. Ok, semana que vem, vamos fazer a unidade 3, juros compostos. Aí, meus camaradas, vamos utilizar 100% a calculadora HP. Porque juros compostos na HP não tem o que falar. Muito melhor. Tá? Aqui a gente ainda consegue utilizar a calculadora normal, né? Como vocês viram. Mas depois a HP no juros composto é essencial. Beleza? Bom, como vocês podem ver, matemática financeira não é para os fracos, né? Realmente é uma questão aí bem complexa, né? Mas a aula em si da professora muito bem explicativa. Ela usou uma metodologia que é aplicada mesmo, que é a prova, onde vocês vão ter a realidade, né? Então isso é muito importante. E dentro desse contexto, pessoal, dá uma estudada, tenta fazer todos os exercícios lá da apostila. Não entendeu? Vocês têm um recurso lá no AVA de vocês para falar com o professor mesmo da disciplina, a pessoa que é especialista nessa área de matemática financeira, que desenvolveu as resoluções que estão ali na apostila. Porque às vezes ali tem um resultado, o gabarito, tem ali umas 10, 15 questões, mas vídeo explicativo só tem uns 2. O restante é só o gabarito final, mas se você não souber raciocinar ou desenvolver a conta, aí você pode ir até o professor. Ainda, se você achar mais fácil, que vocês já estão tendo uma socialização, um convívio, e no grupo do WhatsApp, sempre vai ter uma pessoa ali que tem um desenvolvimento maior, uma queda maior para as exatas. Então essa própria pessoa pode ali gravar um vídeo, dar uma explicadinha ali, como que ele chegou naquele resultado, e compartilhar com vocês. E assim é o que eu falei, que a gente vai criando o conhecimento, né? A minha didática de matemática é básica mesmo, então aqui eu sempre olhando esses vídeos, para a edição eu olho uma vez, né? Antes de editar, eu olho para ver se tem a ver com a apostila. Depois da edição, para tirar as partes que não interessa para a gente encurtar, né, o vídeo. Porque na verdade esse vídeo dela tem 1h30, mas ela tinha 2h40. Então eu cortei mais da metade do que eu fui direto ao ponto. E depois aqui o que a gente vai trocando uma ideia, né? E a parte de eu colocar ele aí no YouTube, bom que vocês podem ver quantas vezes vocês acharem necessário, né? Matemática a gente não mata na primeira. Se fosse só uma aula virtual, ela explicando tudo isso aí, sem gravação, vocês não iam conseguir acompanhar,
né? Então vendo vocês pausa, vão fazendo a conta, volta e assim vai, né? Esse é o intuito de ajudar vocês aí dessa forma. Então quando a gente não domina algo, a gente pode fazer acontecer a aula igual, o aprendizado igual de outras formas, né? Esse é o intuito aí das ferramentas online. Tranquilo, galera? Então espero vocês aí na unidade 3. Acredito que eu vou gravar também, né? Então na unidade 3 a gente está junto aí de novo. E beijo no coração, fiquem bem. Até então a unidade 3 aí, beleza? Até mais, galera. Grande abraço, fiquem bem. Fui!